Vamos então fazer a nossa prece inicial. Primeiramente, agradecer por essa oportunidade de mais uma vez estarmos nessa casa, tendo a oportunidade de aprender um pouco mais dessa doutrina, que nos auxilia, que nos ajuda aí na nossa caminhada. Pedir que o nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado, intuído por esses amigos que aqui estão, e que possamos, nesse momento, dessa noite, a última desse ano, que a gente possa continuar sempre tendo essa vontade de aprender, de fazer diferente na nossa vida. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério, falando sobre o homem de bem. Boa noite a todos. Nós hoje já recebemos mais de 100 mensagens pelo celular, pelo WhatsApp, sinal de fumaça, telegrama, E eu fico impressionado assim com algumas mensagens, que nos convida ou prevê ou deseja-nos uma mudança radical. E eu fico preocupado. Ontem saí com a minha esposa e aí na volta estava ali uma mensagem que alguém postou e eu disse assim, essa eu não quero, porque você já pensou amanhecer amanhã, dia 1º de janeiro de 2024, e a vida ter mudado? Ela está indo do jeito que a gente normalmente estabelece, direciona, planeja. Ninguém que conhece o Espiritismo, ninguém que conhece o Evangelho, eu vou mais longe, entra na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Com a gente, espírita, cristão, não tem esse negócio de deixa a vida me levar. Não. É mão no leme e nós a direcionamos, nós a planejamos e nós a vivemos da forma que nós escolhemos, da forma que nós achamos melhor. Então, tomara que amanhã de manhã não haja nenhuma mudança radical na minha vida, porque eu gosto dela. E ela é hoje fruto e reflexo das minhas escolhas, das minhas opções, dos meus caminhos escolhidos e trilhados. E lá pelas 9 horas da manhã, aqueles que acordam um pouco mais cedo, ou que vão dormir um pouco mais cedo e acabam acordando um pouco mais cedo, lá pelas 9, 10, 11 horas, a gente começa a perceber que as coisas não mudaram muito. Mas é importante esse momento, esse momento dessa ansiedade, de um planejamento, de estabelecer um projeto para o ano que vem, novas metas, novos objetivos, lógico, isso é importante, Mas nós devemos estar conscientes de que os milagres não existem. Muita gente, quando vai lá estudar a Gênese, o 5º livro da codificação espírita, quando chega lá no capítulo lá dos milagres e das predições, fica meio desiludido, porque eles começam a explicar aquilo que nós acreditávamos que fossem milagres. E Kardec chega a afirmar que os milagres não existem. O que existe de nossa parte em relação a fatos com aparência milagrosa é a nossa falta de compreensão e entendimento de como eles se dão. Pois bem, nós vamos falar hoje desse capítulo 17, Sede perfeitos, e lá no item 3 tem o homem de bem. Eu adoro ler isto. Eu adoro ler essa mensagem, esse tópico, aliás, homem de bem. E eu gosto muito do final dele. A última colocação, o último trecho ali, que ele é bastante animador, Ele vai nos desafiando, vai nos conclamando, vai nos incitando, vai nos levando a querer e a desejar aquela vontade imensa de quero ser igual. E quando chega no finalzinho, eu não vou arriscar a memória, eu vou ler para vocês da parte que eu mais gosto, Depois de todos os desafios, ele diz assim: esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem,
Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Então você já começa a ler ali, você fala, meu Deus, como eu estou, nossa, eu tenho que trabalhar, como eu tenho que mudar, como eu tenho que trabalhar, como eu tenho que me esforçar mais, e aí chega no final e diz, olha, não se animem, porque mesmo se você já conseguiu todas as propostas acima ou realizá-las, né, elas não te garantem que acabou o passeio, que acabou a viagem. Ainda tem muita paisagem para ser contemplada, ainda tem muita aventura para ser vivida. Eu faço um convite, né? Já que eu comecei a falar de Ano Novo por isso. Hoje eu não vou dizer, porque hoje realmente é uma data especial, né? Muita gente vai sair daqui, vai para um encontro de família, vai para uma festa, vai para outros lugares. Mas leia esse capítulo 17. Se você olhar, ele é bem grande, fala, não, mas o capítulo inteiro não dá. Leia o terceiro tópico. O homem de bem, que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza disso. E é um bom estímulo, é um bom incentivo, é um bom planejamento para o ano que está nascendo daqui a poucas horas. Então a gente começa esse estudo de hoje quando ele fala dos caracteres da perfeição, né? Porque ele chama nesse capítulo 17 sede perfeitos. Então ele diz assim, bom, sedes perfeitos, mas eu vou dizer para vocês o que nós entendemos, segundo Jesus, desses sede perfeitos. E aí ele traz esses caracteres da perfeição que diz assim para a gente. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para serdes filho de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e... O seu sol, aliás, né? Eu engoli ali, né? O qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Ele nos chama a atenção que não adianta ser bonzinho dentro do círculo de bonzinhos. Né? Que não adianta se sentir bem e gostar de estar, por exemplo, no centro espírita. Ou falar de espiritismo e pensar sobre espiritismo, ou sobre a proposta espírita, essas luzes sobre o evangelho, quando estamos na casa espírita. O bom e um plano bom para o ano que vem é nós levarmos estas propostas para a nossa convivência, levarmos para casa antes que o centro se feche. E ele fecha 10, 15 minutos depois da palestra. Então é bom que nós recolhemos tudo isso e levemos para casa. Porque esses ensinamentos, essas propostas, esses postulados, esses desafios que Jesus nos faz, eles funcionam e são para ser aplicados dali do portão para fora. É quando você for atravessar, para quem vai para aquele lado, aquela primeira rua ali, o carro ou a moto entra ali numa velocidade assustadora. Né? Minha mãe diz, você não gosta de estacionar aqui na ponta da rua? Eu falo, não, mas é melhor nós estacionarmos um pouco lá para frente, porque quando nós formos atravessar, nós já não estamos andando tão rápido, né? É melhor a gente estacionar um pouco mais para dentro para ter tempo de tentar correr. E aí você compreende, né? Eu não faria isso, mas os nossos irmãos ainda entram numa rua que eles não sabem o que pode esperá-los, numa velocidade assustadora. E o Espiritismo faz com que nós compreendamos esse estado, essa situação que eles se encontram, se nós também não nos encontramos. Se nós já superamos isso, nós costumamos a levar isso como um desafio pessoal e um desagravo, né? Todo mundo tem que ser como eu, todo mundo tem que pensar como eu. Não! Já pensou se só existisse o nosso caminho?
Nós somos, segundo o último censo, aí, 4, 5, 6 milhões, eu não me lembro muito bem, o Sandro gosta desses números, né? Mas somos uma minoria num país de 200 e poucos milhões de habitantes. Não existe só um caminho. Esse é só o nosso caminho, aquele que nós escolhemos. Mas todos os nossos irmãos estão a caminho. Todos os nossos irmãos, sejam eles quem for e a escolha que tiverem feito, estão também a caminho e vão chegar. E vão chegar. Então a proposta do homem de bem é essa visão para fora do muro, para fora do portão, além da cerca elétrica, além do nosso sistema de alarme, Valéria, além do alarme do carro, além das nossas convicções, de compreender que se nós já superamos aquele estado, também temos que reconhecer que já estivemos naquele estado. Já transitamos naqueles mesmos caminhos. O homem de bem é esse convite, né? É esse convite a nós olharmos para as outras pessoas, principalmente como gostaríamos que olhassem para nós. Em todos os sentidos e em todos os tempos, quando nós também cometíamos o que nós hoje achamos ser um desatino, ou um equívoco, ou uma contravenção, ou um erro. A visão do homem de bem é uma visão muito ampla, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de mácula em relação ao outro, sem nenhuma expectativa muito alta, até para que nós não nos desiludamos, ou nos desiludimos, né? Desiludimos com as ações do outro. Quando Jesus diz que amar o inimigo, ele fala, mas esse é o grande desafio. E o Evangelho segundo o Espiritismo explica, olha, não é por enquanto abraçá-lo, né, levá-lo para casa, convidá-lo para o churrasco no final de semana, não. Mas é compreendê-lo. É compreender o momento em que ele se encontra, né, Ângela? Não sem condenação. Até porque nós olhamos para dentro de nós mesmos e falamos assim, eu já devo ter feito coisas piores. Se não nessa encarnação que nós nos lembramos, Serginho, nas outras. Somos reencarnacionistas e não nos lembramos porque elas são tão graves que nós ainda não podemos lidar com elas, com todas as nossas lembranças. O convite para o homem de bem é que nós olhemos para o Cristo e compreendamos que a cruz já está vazia e só esteve ocupada durante muito pouco tempo. Só o tempo necessário para que se cumprisse aquilo que devia ser cumprido. As próprias Escrituras, os próprios Evangelhos nos dizem que 2 dias, 3 dias depois, ele já estava na estrada recrutando, trazendo de volta os trabalhadores que haviam desanimado, que estavam equivocados pensando que o trabalho tinha terminado. Ele morreu, acabou. E ele vai na estrada e os traz de volta. O trabalho está só começando. Isso foi só um curso intensivo que vocês fizeram comigo. Agora é hora de ir lá para fora, do portão para fora. Agora é hora de levar isso para casa, para aqueles que convivem conosco. Ele é um símbolo do trabalho, da ação. Ele não perdia uma chance de educar, uma chance de exemplificar, uma chance de conclamar, de convidar, de trazer para um raciocínio diferente, para um pensamento diferente. Se nós olharmos para a proposta do Espiritismo, é isso. É o tempo todo pegando o Evangelho, luzes sobre o Evangelho, nos mostrando que é possível e se espera de cada um de nós que nós implementemos aquelas propostas nas nossas vidas.
O Espiritismo não traz novidades, ela traz uma nova forma de ver, de compreender e o grande desafio de implementar isso nas nossas vidas. Ele traz o questionamento. O Espiritismo é essencialmente questionador. Você não pode, ou não deveria sair da palestra e falar, olha, que maravilha. Porque por mais perfeita que seja a minha palestra ou a palestra de qualquer orador, se você olhar com olhos espíritas, com razão espírita, com raciocínio espírita, com inteligência espírita, com a perspicácia de Kardec, você vai encontrar máculas, e isso é natural. Porque a gente acaba, como orador, refletindo na nossa fala o nosso pensar, que ainda não é um pensar de espíritos que já trilharam, como se espera, uma caminhada positiva. Então nós devemos questionar, perguntar, escolher as palavras. A palestra foi linda, foi maravilhosa, mas você é crítico demais. Não, o papel do espírita é esse. Por isso Kardec já estrutura a doutrina espírita em forma de perguntas e respostas. Para que nós percamos um pouco a cerimônia, percamos um pouco a delicadeza de não perguntar. Não, mas peraí, você falou que... Não, peraí, você disse isso. Você disse que... outro dia eu brinquei aqui com o espírito, que nós somos espíritos eternos. Não, nós não somos espíritos eternos. Nós somos espíritos imortais. Porque eterno é o incriado, é o que nunca foi criado, que não teve início e nem vai ter fim. Então a gente tem que olhar com olhos espíritas. Mas o que isso significa? Significa que você compreende que em determinado momento você foi criado. E que eterno é Deus, que não teve início nem fim. Nós somos só espíritos imortais. E eu digo só como se fosse pouca coisa, Nós já reencarnamos inúmeras vezes. Nós somos fruto de uma caminhada longa. Nós já viramos milhares e milhares e milhares de réveillons para chegarmos até aqui. Nós já vivemos o primeiro dia de cada ano, quando nós nem contávamos os anos. Mas nós já vivíamos, porque a vida é contínua. A partir do momento em que ela começou, em cada um de nós, ela não parou mais. E sempre ascendente. Sempre ascendente. É lógico que tem aqueles espíritos que nos irritam, que são ascendentes demais e acabam nos deixando para trás, Mas eles voltam. E no nosso caso, eles voltam através da mediunidade e trazem as suas experiências para que não seja necessário a cada um de nós passar pelos mesmos percalços, pelos mesmos dissabores, pelos mesmos constrangimentos que eles passaram. Mas nós somos seres experimentadores. E a gente gosta de experimentar. E fazemos as nossas escolhas. Erramos e não devemos nos martirizar. Não devemos nos condenar por ter errado. É só admitir que errou e usar o aprendizado do erro. Nós somos envolvidos, estamos envolvidos nesse processo de perguntas e respostas, de repetir até aprender. O convite maior do cristianismo é que nós realmente extrapolemos essa barreira da consanguinidade. Na outra palestra que eu fiz aqui na terça-feira, há algumas terças-feiras atrás, acho que dia 19, eu disse que o grande desafio está demonstrado por Jesus quando chegam para ele e dizem assim, olha, Senhor, estão aí fora, aí sua mãe, seus irmãos, o pessoal da família está aí para falar com o Senhor. Para aí, vai lá atendê-los. Não. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E aí algumas pessoas desavisadas, leem e falam assim, nossa, mas que falta de consideração, Sérgio. A mãe, os irmãos, a gente tem que lembrar que eles foram lá para tê-lo, para pegar ele e levar para casa, porque ele estava louco, tido como louco. O que ele falava não condizia com a realidade daquelas pessoas.
com a realidade momentânea de progresso e de entendimento daquelas pessoas. E aí ele faz uma coisa diferente e desafiadora. Ele não rebaixa, ele não deixa de honrar os parentes, mas ele eleva todos aqueles que estavam presentes ao mesmo nível de amor, de cuidado. Ele pega e coloca todo mundo igual. Foge da consanguinidade, foge da parentela física. Entra no campo da espiritualidade, entra no campo da parentela espiritual, daquelas pessoas que nós vemos pela primeira vez e nos afeiçoamos. Daquelas pessoas que a gente olha pela primeira vez e fala assim: você mora no meu coração. Somos conhecidos. Sabe, a gente tem que pegar esses detalhes do espiritismo que ficam soltos nas palestras e levar para casa com a gente. E aí a gente vai compreender, e quando nós encontramos com aquele que você olha e fala assim: você não mora no meu coração. Porque a gente encontra com pessoas que quando ela abre a boca ou quando ela te olha, você fala assim: você não mora no meu coração. E aí a gente tem que ficar mais atento ainda. Esse é o grande desafio do homem de bem, que Jesus fala ali nos caracteres do homem de bem, nos caracteres da perfeição, de aprender a... É nesse campo que eu tenho que trabalhar, porque aquele que eu amo, eu já amo. Eu tenho que aprender e me esforçar para amar o outro que eu ainda antipatizo. Sem saber por quê? Não, o Espiritismo explica. O Espiritismo é fé raciocinada. É fé que faz com que você compreenda por que você acredita. E quando nós olhamos essa imagem que a gente usa para fixar as ideias, nós nos lembramos como é difícil, às vezes, o contato físico, né? Como é difícil tocar nas pessoas ou ser tocado pelas pessoas. O abraço começa e você já quer que termine. Nós ainda não nos habituamos a esse contato, a essa proximidade. E esse é o desafio do homem de bem. A fé raciocinada faz com que nós entendamos onde devemos direcionar os nossos esforços. Porque aqueles que já estão sendo amados, aqueles que já fazem parte da nossa vida como pessoas escolhidas por nós, esses já estão conquistados, essas barreiras já foram vencidas. Os problemas já foram solucionados. O desafio é lá, com aqueles que nós ainda não conseguimos amar. De hoje para amanhã, não se preocupe. Aí eu volto um pouquinho e digo: nós somos espíritos imortais. A sabedoria divina é tão esperta, é tão perfeita, que falou assim: eles são renitentes. Eu vou fazê-los espíritos imortais, para que eles tenham quantas oportunidades e tantas oportunidades quanto as forem necessárias para aprenderem a amar. E o homem de bem aprende com o tempo que todas as vicissitudes, todas as provas, todas as expiações são processos pedagógicos, não tem vingança, não tem cobrança, não tem castigo. Elas vêm lotadas, elas vêm transbordando de resignação, de entendimento, de compreensão, porque no nosso caso específico, se nós estudarmos o Espiritismo, nós vamos compreender que, confiando na justiça divina, nós só passamos por aquilo que é necessário passar. Porque Ele nos ama. O processo nos ama. E nós temos um grande exemplo disso na nossa vida comezinha, cotidiana. O amor do mestre, do professor pelo aluno, gente. O professor talvez seja o grande discípulo de Jesus na sua ação. Porque é tudo pelo aluno. Ele ganha mal e continua ensinando o aluno. Ele é maltratado e continua do lado do aluno. Na formatura do aluno, ele é o mais alegre. Ele estuda para o aluno. Ele se dedica, mesmo quando não motivado pelo aluno.
Imaginem quando a gente sobe alguns degraus, ou quando nós subirmos alguns degraus, qual é a relação nossa com a criação, com o Criador? Qual é a nossa relação com Jesus? Espírito muito além das nossas experiências, que foi criado muito antes, que transitou por esses mesmos caminhos. Então a dor passa a ser vista pelo homem de bem como um ensinamento, como um desafio de superação. E elas só chegam quando nós estamos prontos para resolver. Por isso nós não nos lembramos daquelas mais distantes ou mais graves. Vamos resolvendo essas aqui, que você já tem condição. Quando você crescer um pouco mais, quando você ficar um pouco mais esperto, um pouco mais inteligente, inteligente no sentido de compreender, aí nós trazemos os problemas mais graves. Para ajustar o nosso relacionamento com Deus? Não, para apaziguar a nossa própria consciência. Porque, por enquanto, ela é tão misericordiosa, ela é tão piedosa, que ela nos dá o dom do esquecimento. Por enquanto, melhor você nem se lembrar, porque isso ia afetar o seu desenvolvimento agora. O homem de bem aprende a não julgar, a ser justo. Nessa cena, é uma cena conhecida para aqueles que gostam do cristianismo, da mulher adúltera, do apedrejamento, onde Jesus escreve no chão, onde Jesus toma uma posição diferenciada, de não ir contra a lei vigente, até porque ele não era e nunca foi bobo, né? Que queriam que ele fosse contra a lei vigente para pegá-lo no contrapé. Não. Ele questiona, ele pergunta: quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca entrou na rua ali a 60, 70 km por hora? Quem aqui nunca adulterou o cano da moto? Quem aqui... E ele começa a fazer essas perguntas e ninguém joga a pedra segundo o relato. Até porque tem, além das verdades, o ascendente moral. Quem falava não era o Rogério. Quem falava ali, a voz ecoava, a voz penetrava na mente daquelas pessoas de forma diferente. É o ascendente moral. É aquela pessoa que te fala, que te contém e você não consegue reagir. Não tem gente que vem falar umas verdades com a gente e você... E normalmente termina em lágrimas. O pai, a mãe, a sogra, aquela pessoa mais experiente, aquelas pessoas que te amam, que te catam pelo braço, senta aqui, fecha a porta, passa a chave, e aí você já sabe. Vão falar o que eu preciso ouvir. Então Jesus, naquele momento ali, fala o que aquelas pessoas queriam ouvir. E foi tão marcante que ficou para a história. O homem de bem é convidado a mudar a sua postura em relação ao outro. Eu costumo brincar com as filas de ônibus, né? Nesses dias aí de desfile de Natal. As pessoas saindo do desfile de Natal, centenas de pessoas. E a gente, às vezes, que tem o privilégio de ir embora de carro, a gente olha nos pontos de ônibus e os pontos de ônibus estão lotados. E aí, quando o ônibus vem, infelizmente, ainda se constata a lei do mais forte. Mas sabe por que acontece? Daquelas pessoas que seguram ali na porta e entram e vencem o tropel, vencem o desafio, porque eles ainda não experimentaram se postar na porta e ceder o lugar para os mais fracos. O prazer advindo desse tipo de ação desafiadora de Jesus, as pessoas ainda não experimentaram, e cabe a nós, e cabe-nos como espíritas, dizer isso para as pessoas: aventure-se, faça o inabitual. Nós estamos terminando um período
Vamos adentrar daqui a algumas horas em outro. É hora de nós nos propormos desafios verdadeiros e grandes. Vai ser diferente. Eu vou agir de forma diferente. E aí é o grande desafio. Agir de forma diferente. Incorporar esses conceitos. Colocar o outro, o próximo, o famoso próximo do Evangelho, como destaque das suas atenções. Nós passamos agora há pouco pelo período de Natal. E nós homenageamos o próximo, com pequenos mimos, pequenos presentes, abraços. E como é bom, né? E como é bom. É um ambiente legal. Lá na família da minha esposa, lá nós nos reunimos 50, 60 pessoas, você não vê ninguém falando alto, ninguém se alterar, ninguém se exceder, sabe? Porque ali está todo mundo ali em função do outro, cumprindo uma proposta de Jesus, aceitando um desafio de Jesus. Veste o próximo, abraça o próximo, atenção no próximo, sabe? É no outro que nós nos realizamos. E somos todos iguais, embora ímpares. Embora não existamos dois iguais. Somos todos iguais perante as leis universais, perante as leis divinas, perante esse amor maravilhoso, que nós somos alvo, que somos atenção. O homem de bem não anatematiza, não embate pelas ideias, só pelas ideias. Ele discute, ele conversa, mas é a discussão das ideias, dos valores, não é pessoal. Costumo dizer nas empresas onde eu atuo que a reprimenda, o conserto, a mudança não tem CPF, não é com a pessoa, é com a ação da pessoa, é com a postura da pessoa, é com a atitude do funcionário ou de quem quer que seja. E eu digo, eu demito com uma facilidade tremenda. E eu tive a oportunidade já de demitir muita gente na minha vida. E eu demito, saio e vou para casa com a consciência tranquila. Porque eu uso os critérios da justiça e digo para aquela pessoa: não veja que essa porta esteja se fechando para você. Eu estou abrindo uma nova porta. Nessa não deu certo, mas na próxima vai dar. É a visão do diferente, do inabitual. É ter a coragem de tomar a atitude inabitual. De fazer o diferente, o que ninguém faz ainda. Ou que muito pouca gente faz. Não se prive, não se exclua desse grande círculo das pessoas que fazem o inabitual, que extrapolam os limites do muro, da cerca elétrica, dos sistemas de alarme. Toco o interfone e a pessoa do outro lado me diz: fala, companheiro. Eu falo: fala, companheiro. Tudo bem com você? Eu falei: tudo bem. Estou precisando de uma panela. Nunca ninguém tinha me pedido uma panela. Eu falei: olha, pelo pedido inusitado que você está me fazendo, eu vou arrumar um problema. Porque não tem uma panela que eu possa olhar e falar: uma panela mais ou menos para te dar. Eu vou te dar uma panela top. Vou arrumar um problema, porque tem gente que gosta de panela. Eu, por exemplo, não gosto. Eu gosto do que tem dentro da panela. Normalmente. Peguei a panela, fundo duplo, Valéria. Bonitona. Aquela que a gente usava, sabe? Fui lá no portão e dei a panela pro cara. Curioso. Falei: não vou deixar passar. Já que eu dei a panela e vou levar uma bronca, eu vou querer. Pra que você quer essa? Não, pra gente fazer uma comidinha ali, cara. A gente compra os miojos ali, faz e fica ali naquele quiosque ali na rua ali. A gente come ali um miojinho e tal. Falei: e essa panela vai ser ótima para fazer miojo. Fundo duplo. Depois que se esquenta, você vai cozinhar miojo aí em 1 minuto. Cuidado até para não desmanchar o miojo, né? A gente às vezes se furta dessas coisas.
Por que eu falei do interfone? Porque o interfone distancia. Eles não batem palma mais, você tem que ir lá para ver. Normalmente a gente... não posso, agora eu não posso, estou ocupado, estou de pijama, não tem ninguém em casa. Mas quem é você? Eu sou um empregado. O cara se coloca até como funcionário e colaborador para nós. Sabe, nós vamos criando estruturas para distanciar. E ele fala em perdão, como desafio, né? Lembra lá nos caracteres do homem de bem? Perdão. E aí ele faz uma continha. Senhor, mas vou perdoar quantas vezes esse cara? Ele já me pisou no pé, já chutou minha canela, já fez isso. Vou fazer uma continha rápida aqui para você. 70 vezes, 7 vezes. Para não dizer que era infinito, né? Se o cara perdoar 470 vezes, já está bom, mas muito bom. Já é um crédito, né? Talvez ele até se acostume em perdoar. Porque é muito perdão. Conclama o homem a não reação. Não é a se deixar vitimar, mas a não reagir e dar a outra face. Mas então me dão um bufetão de um lado. Não, não é disso que Jesus fala de jeito nenhum. Quando ele fala em dar a outra face, é mostrar que pode ser feito de outro jeito. A gente tem que fazer uma leitura do Evangelho e tirá-lo da historicidade e trazer para os dias atuais. É o desafio daquele que chega falando alto, exacerbado, esbaforido, irritado, sem controle. E você pensa ardilosamente, espiritamente, e fala baixo com ele. O que houve, meu irmão? Calma, o que está acontecendo? E ele naquela congestão mental, ele normalmente é o quê? E ele já muda o tom de voz. Porque o que se espera é o olho por olho, o dente por dente ainda. Se você chega gritando, eu grito mais alto. Se você me agride, eu agrido também, de forma mais violenta ainda. A outra face que Jesus fala é essa. Pensa antes de arremessar. Porque depois que arremessar, tanto a pedra, quanto a flecha, quanto a palavra, não voltam. Não voltam e o estrago está feito. E gosta de julgar. O homem de bem não julga, porque ele se coloca no lugar do outro. A primeira ação é se colocar no lugar do outro. Por que ele fez isso? Espera aí. Não é possível. É inadmissível o que ele fez, mas por quê? Em que situação essa pessoa se encontrava? Por que ele me disse isso? Saí de conselheiro, graças a Deus tem muito tempo. Saí de conselheiro e vim pela avenida e uma pessoa piscou o farol a primeira vez, piscou a segunda, a terceira atrás do meu carro. E eu falei, não passa. E nós viemos. Até que ele passou pelo acostamento e eu fiz um julgamento e nós viemos. E eu vim numa velocidade mais ou menos igual. E quando chegou no Raul Sertã, ele entrou. Se você não tira aprendizado de uma coisa dessa, o que estava acontecendo dentro daquele carro? Quanto tempo eu atrasei a ultrapassagem? Experiências pessoais. E quando você coloca essas experiências para fora, é porque você já a superou. Quando você divide com as pessoas, é mais ou menos o que eu disse lá atrás, daqueles espíritos mais experientes que vêm e nos trazem mensagens para evitar e para que não seja necessário que nós passemos pelos mesmos percalços que eles passaram. Que nós aprendamos de outra forma. Julguei e me dei mal. Levei dias, não sei nem quanto tempo eu levei para digerir aquilo que eu fiz. O homem de bem é convidado a todo momento à introspecção, a olhar para dentro, a fazer silêncio
a sentar-se, diminuir a luz e se olhar, mas se olhar por dentro, a avaliar, a planejar, a se desafiar, a pensar nos desafios que a vida se nos apresenta constantemente, é a todo minuto. Quando você veio para essa casa, você recebe desafios. Quando você transita na rua, você recebe desafios. Quando você vai embora de ônibus, você recebe desafios. Olhe para dentro de você. Conheça-se. Parece uma frase conhecida, né? Atribuída à filosofia ali, né? Socrática, mas não, ela vem muito antes. Conheça-te a ti mesmo. Olhe-se, mergulhe profundo em você mesmo. Faça essa experiência e desfrute da liberdade que isso traz. Sabe, você deixa o eu em segundo plano, você deixa de estar preocupado com o que vão pensar, com o que vão dizer. Se eu não reagir, vão falar, ele é um bobo. Seja um bobo feliz. Seja um bobo que chega em casa e deita, sabe? E o travesseiro te abraça. Utilize a razão e utilize a inteligência, a compreensão, o bom senso. Olhe de mais alto. O homem de bem é convidado a, quando tem pessoas sobre a sua responsabilidade, de agir de forma diferente. Quando tem cargo de mando, mais diferente ainda, com mais cuidado, com mais delicadeza, com mais esmero, com mais responsabilidade. E quando funcionário, agir da mesma forma em relação àquele que te paga, aquele que te contrata, aquele que te concede a oportunidade do trabalho, principalmente num país onde nós temos 7,5% da população fora do mercado de trabalho. O homem de bem é convidado a aliar, né, a gentileza, a educação, o respeito. Sabe, a olhar para o mundo de forma amistosa, amigável. Não é matar um leão por dia. É fazer o que é preciso e o que é necessário, sem nenhuma agressividade. Olhar para a vida como um desafio ascendente, porque nós somos melhores a cada dia. Amanhã de manhã nós seremos uma nova versão de nós mesmos. Teremos a possibilidade de começar diferente. O Evangelho surge na nossa vida como um mapa, como um facilitador para que nós não nos percamos nesse labirinto de propostas que a vida se nos apresenta constantemente, nesse consumismo exacerbado, nessas ignorâncias do ignorar. Né? Quando eu saí de casa hoje, falou assim, você não vai com essa roupa. Eu falei, mas como? Gordo não tem muito esse negócio de escolher roupa. Chega na loja, achou, graças a Deus que eu achei, né? Então compra, mas eu não entendi direito. Mas você não vai de branco, Marconi? Tem que ir de branco. Você não vai na festa logo de noite na casa lá do nosso amigo, você não vai com essa camisa, né? O que vocês acham? Eu vou com essa camisa. Agora, então, que eu sei o motivo, agora eu vou, nem que eu seja proibido de entrar na festa, mas eu vou na festa com a camisa. E aí o Evangelho surge lá, a terceira obra da codificação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, porque aí alguém diz na tribuna, o Evangelho é tudo igual, o Evangelho que nós estudamos é igual ao que você estuda lá. Não, senhor, não é igual não, senão não estava escrito segundo o Espiritismo, senão era só o Evangelho. Quando Kardec e os Espíritos colocam o Evangelho segundo o Espiritismo, é porque ele é segundo o Espiritismo. A compreensão que você tem e o conhecimento que você adquire ao ler o Livro dos Espíritos
que é a parte filosófica da doutrina espírita, ao ler o Livro dos Médiuns, que é a parte científica da doutrina espírita, e, consequentemente, essas duas propostas e esses dois tipos de raciocínio desaguam no conceito religioso, onde os espíritos e Kardec pegam só a base moral e trazem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele liberta. E ele faz com que a gente olhe as coisas de forma diferente. Com que até os dias nublados fiquem mais bonitos. E você compreenda que existem dias nublados, dias ensolarados, dias quentes, dias frios. Sem se revoltar, sem se debater. A vida fica mais leve, mais tranquila, porque a doutrina espírita como um todo nos coloca numa posição, quando a conhecemos, principalmente quando a conhecemos da forma que Kardec propõe, o Livro dos Espíritos, vou começar de novo, o livro que é o Espiritismo, para aqueles que estão chegando agora, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Quando você conhece o Espiritismo nessa forma didática, a coisa muda de figura. A ótica, a lente muda. E a vida fica mais fácil, sabe? Ela fica menos dolorida, menos ansiosa no sentido de que amanhã as coisas vão mudar. Se você continuar agindo do jeito que você agiu até hoje, vão continuar do mesmo jeito. Elas só vão mudar se você mudar a sua forma de encarar a vida, de encarar as coisas, os negócios, as relações, os relacionamentos. Eu sempre brinco assim, isso é verdade. Eu chego em casa já há muito tempo, eu chego em casa no final da tarde. Hoje eu nem tenho chegado muito no final da tarde. A gente vai começando a se dar o luxo de chegar um pouco mais cedo, né? Com o tempo a gente vai vendo que é melhor voltar para casa do que ficar na rua inventando moda. Acabou o serviço, volta para casa. E eu chego e entro na garagem. Portão eletrônico. Isso é uma coisa, invenção dos deuses, né? Aperta o botãozinho, portão corre, Serginho. Teve uma época que eles eram de assoalhos, com a chave e trinco. Eu parava o carro no meio da rua, ia lá, abria. Então a gente tem que olhar essas coisas e... Pô, o negócio está melhorando, né? Entro na garagem, fecho. E não desço do carro e nem desligo o carro. E aí, nos primeiros momentos, a família diz: por que você está no carro lá uns 10 minutos, 15 minutos? Você está ficando doido? Eu acho que eu estou. Que aí eu chego, arzinho condicionado nesses dias quentes aí, arzinho condicionado no 19. É só virar a chave do meu carro, está no 19 já. O som já está ligado. Diminuo o som. E me dou um tempo. Eu aprendi que quando eu faço isso, eu defendo as pessoas que convivem comigo. Porque eu venho da rua a 1000. E eu lido com pessoas o dia inteiro, com valores muito altos nos negócios que eu lido, de uma empresa que eu trabalho há 26 anos. E eu chego em casa a 1000. E eu já entrei direto muitas vezes e não deu certo. Eu demorei a perceber que 10, 15 minutos na garagem, ouvindo uma boa música, com a cabeça recostada no encosto de cabeça e respirando, desligo o carro e entro em casa, a coisa funciona melhor. É defender aqueles que nós amamos. Sabe, coisas que você vai aprendendo, e aí eu trago para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, Santo Agostinho, que diz assim: ama e faze o que quiseres. Ama e faze o que quiseres. Lembra lá no começo que eu disse que a grande missão
E a grande proposta do Evangelho de Jesus é nós aprendermos a amar. É só isso, é simples, é uma coisa só. E Santo Agostinho veio ratificar isso. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Ama e faz o que quiseres. E o Espiritismo é a luz nova que brota, que surge em 1857 sobre a proposta do Evangelho. Clareia todo esse manancial para que nós, encorajados pelas experiências daqueles que através da mediunidade trouxeram essa doutrina até Kardec e consequentemente até nós, nos encorajemos de viver esse momento de romper com o velho, de deixar de dizer que estamos no começo da caminhada. Nosso planeta ainda é um planeta, o segundo na escala. Provas e expiações. Sabe, dessa choradeira, desse medo de ser feliz. Os espíritos dizem a Kardec, lá em 1856 ou 5, que há 100 anos, há mais de 100 anos, já começou o processo de transição. Já havia começado o processo de transição. 166 anos da doutrina, com mais de 100, vamos arredondar para 100, 266 anos. E nós ainda temos medo de ser felizes. Nós temos vergonha de dizer para as pessoas que nós estamos bem. E aí nos perguntam, e aí, Rogério, como vai? Mais ou menos. Você está exultante, você concretizou um sonho, um projeto, uma realização, conseguiu entrevistar o Serginho e mais ou menos. Que negócio de mais ou menos é esse? Sejamos espíritas, sejamos cristãos. Eu estou bem e disposto. Vou em frente. E aí, volta-se para o Evangelho, estende-se as mãos para o lado, olha-se para trás e diz assim, vamos para frente, vamos para frente. Não tem graça ser feliz sozinho. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, e que surja aí amanhã de manhã uma nova proposta na nossa vida, de nós abraçarmos esse grande projeto. De compreendermos e levarmos a cabo a empreitada de sermos felizes e fazermos felizes todos aqueles que convivem e estão ao nosso redor. Uma boa noite para vocês.